Meio-Dia Paraná. Oferecimento Viscardi, sempre ao seu lado. E Unimed Londrina. Terça-feira, 14 de março, bom dia. Tempo instável em toda a região desde a madrugada, céu carregado, inclusive na divisa do Paraná com São Paulo. Choveu bastante nas últimas horas, Londrina também com tempo instável. A temperatura agora é de 23 graus. Convido você e todo o nosso time de repórteres para conferirmos o que é notícia nessa terça-feira, ficar por dentro dos principais assuntos de todo o estado. Começando com a Kathleen Tanã e os transtornos para quem precisa do transporte coletivo. Kathleen Tanã, uma boa terça-feira para você. Obrigada, Alberto. Para você também e a todos, a dica aqui do Meio-Dia Paraná é a seguinte: leve o guarda-chuva também para dentro do terminal, pelo menos o terminal central, viu? O pessoal por ali ainda enfrentando problemas com goteiras. Em dia de chuva mais forte ou que a chuva ela continua por um período maior, esse problema é notado novamente ali no terminal. Outro problema, escada rolante. Daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre isso, porque olha só, escada rolante entre aspas, viu? Tem escada parada de novo por ali. Detalhes daqui a pouquinho aqui no nosso Meio-Dia Paraná. Valeu! E daqui a pouco a Kathleen traz informações também das obras de revitalização do Anfiteatro do Zerão, que estão bastante atrasadas. Outra obra fora do prazo e bem mais cara, agora está na mira do Ministério Público. A promotoria abriu um inquérito civil para investigar a construção da trincheira da Rio Branco com a Leste-Oeste. Vanessa Navarro, muito bom dia para você. Bom dia para você também, Alberto. Ótima terça-feira para todos. Olha, esse inquérito pretende apurar a fundo as razões pelas quais a empreiteira responsável por essa obra vem descumprindo o cronograma. Obra que deveria ter sido entregue em janeiro deste ano, não foi e até agora só 50% dos trabalhos foram executados. O inquérito pretende apurar ainda os aditivos ao contrato que aumentaram os prazos e o valor dessa obra, que já está 36% mais cara. E também a forma como a prefeitura vem fiscalizando a obra. Questionamentos, Alberto, que o povo de Londrina já vem fazendo há bastante tempo. Daqui a pouco também as explicações da prefeitura. É o Meio-Dia Paraná com vários assuntos importantes nessa terça-feira. E convido também a Mônica Dal, que hoje acompanha uma operação do GAECO contra policiais militares. Minhas boas-vindas. Boa terça-feira para você também. Obrigada, Alberto. Uma boa terça-feira para você, um bom dia para todos que estão conosco no Meio-Dia Paraná. Uma operação que envolveu diversas equipes do GAECO e também a Corregedoria da Polícia Militar. Essa investigação tem como alvo 4 policiais militares, 2 da reserva e 2 que ainda estão na ativa. Eles atuam na Polícia Militar Ambiental e um deles na Polícia Rodoviária Estadual. Um dos investigados é vereador em Sertanópolis e a principal suspeita do GAECO é que eles apreenderam uma grande carga de eletrônicos do Paraguai, ficaram com essa carga e depois venderam esses produtos. Até agora, de acordo com a investigação, Alberto, eles teriam faturado cerca de R$115 mil. Daqui a pouco a gente traz todos os detalhes. O Meio-Dia Paraná vai trazer ainda a soltura do empresário preso por suposto abuso sexual aqui em Londrina. O flagrante foi na semana passada. Policiais fizeram até disparos contra o carro desse empresário no momento da prisão. As novidades no vestibular da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Teremos a volta do vestibular nas 13 unidades da UTF-PR, 3 delas na nossa região, em Londrina, Cornélio Procópio e Apucarana. E vamos falar da revisão da vida toda. A Justiça Federal começou a conceder decisões favoráveis para moradores da nossa região para aumentar os valores da aposentadoria, assunto que interessa a muita gente. Como funciona a revisão da vida toda? Quem tem direito? O Meio-Dia Paraná vai explicar para você. Vamos juntos! Agora, 11 horas 51 minutos.
Já percebeu que o Meio Dia Paraná está recheado de informações importantes nesta terça-feira? Não dá para perder. Fica então o nosso convite para que você fique conosco até às 1h05 da tarde, seu horário de almoço, sempre com muito mais informação aqui na RPC. Terça-feira, bastante chuvosa em Londrina, tanta chuva que mais uma vez a média histórica para março vai sendo superada em meados agora do mês. Na verdade, nem chegamos na metade efetivamente, mas a média histórica para todo o mês já foi superada. Kathleen Tanan, qual a situação até agora? Como foi essa manhã chuvosa aqui em Londrina e toda a região? Olha só, Alberto, só hoje, segundo os sistemas de meteorologia, nós tivemos mais de 20 milímetros de chuva, viu? Em 24 horas, tivemos 31 milímetros de chuva, isso contando desde as 11 horas da manhã de ontem até as 11 horas da manhã de hoje. O último momento aí que a gente teve uma atualização mais certa pelos sistemas de meteorologia. Agora, contando os dados do mês, para a gente ter uma ideia, nós temos a média do mês de março aí na casa dos 143 milímetros é a média climatológica, mas batemos até agora 166 milímetros. É muita chuva para quem só chegou até o dia 14 do mês de março, né? Temos ainda 16 dias pela frente e muita chuva, pelo visto, ainda tem para cair aqui na nossa cidade, né? Como alguns estão postando por aí, começou a chover um dia. A gente não sabe que dia vai parar de chover, né? Bom, enquanto essa chuva vier com tranquilidade, agradeceremos. Pelo menos aqui em Londrina não estamos tendo danos, né? Vimos em algumas outras regiões problemas bastante grandes, que isso não se repita e que aqui na nossa cidade também a gente consiga continuar tendo uma chuva mais branda, em alguns momentos mais forte, mas sem causar grandes danos. O dia já começou aí bastante nublado, o pessoal sai bastante de carro nesses dias, o trânsito fica mais pesado, mas não tivemos registros, por exemplo, de acidentes em decorrência dessa chuva. O que nós temos, claro, é o pessoal tendo que ter mais paciência por aí, justamente por conta da maior quantidade de veículos nas ruas. Uma preocupação grande quando o tempo fecha aqui em Londrina e a chuva cai é com o aeroporto. Justamente porque muitos voos acabam não saindo ou não pousando nesses dias. A apuração da nossa produção, da Luciane Cordeiro, é que hoje, felizmente, não tivemos essa dor de cabeça. Quem dependeu do aeroporto de Londrina teve a operacionalidade, digamos assim, normal. Quem precisou descer, desceu. Quem precisou voar também saiu daqui normalmente, Alberto. Aí, imagens ao vivo, inclusive, do aeroporto de Londrina, com um avião posicionado nesse momento para embarque e desembarque, aeroporto operando nesse momento, então, sem cancelamentos devido ao tempo instável. Kathleen, você está aí às margens do Igapó, a Kathleen permanece por aqui. Aí no Igapó, já dá para perceber um aumento no nível do lago com essa chuva tão frequente nas últimas horas? A gente está aqui no Igapó 1, acesso pela Rua da Canoagem. E por aqui é o seguinte, o pessoal que passou mais cedo relatou que percebeu a água passando por cima justamente da contenção ali do gramado e chegando até a pista de caminhada. Por isso que a gente consegue ver agora algumas poças d'água até ainda restando aqui onde há pedras, né, onde o pessoal costuma se exercitar. Não vimos ninguém passar por aqui por enquanto, né? O dia mais chuvoso, o pessoal tá mais em casa, horário de almoço também. Mas olha, tá bem tranquilo de movimento e de chuva. Não tá chovendo no momento, a gente percebe que também o nível do lago já baixou, não está sobre a pista de caminhada, mas há várias poças no entorno aqui do Lago Igapó 1. Acredito também que nos outros lagos isso esteja acontecendo. Não há um problema na pista onde os veículos passam, mas sim na pista onde as pessoas utilizam para a caminhada, pelo menos aqui onde nós estamos, Alberto. Então, Lago Igapó 1, no acesso pela Rua da Canoagem, é onde a gente conseguiu ver, né? O alerta foi dado pela nossa colega Vanessa Navarro, que passou mais cedo por aqui, viu que o nível estava mais alto e invadindo a pista de caminhada. Agora, portanto, o nível baixou, mas a gente tem, claro, essas poças ainda. Afinal de contas, a chuva não está dando muita trégua, né? Agora não está chovendo, mas se continuar chovendo, essas poças vão continuar por aqui e demora um pouco mais para o nível ir baixando. Alberto. Valeu, Kathleen, obrigado. São as primeiras informações da Kathleen nessa edição do nosso Meio Dia Paraná. E também por causa das chuvas, trechos de rodovias têm sido bloqueados com frequência no Paraná. Você tem acompanhado o dilema ali da BR-376 entre Curitiba e Santa Catarina, que voltou a ser fechada ontem à noite. O bloqueio durou 6 horas. Mas hoje o tráfego está liberado. O G1
está acompanhando a situação das estradas do Paraná, 376 com tráfego liberado, a BR-277 ainda com bloqueios operacionais, mas você que vai pegar a estrada, é importante dar essa olhada no G1 para conferir onde tem desvios, bloqueios ou até eventuais interdições totais. A Justiça autorizou a soltura dos motoristas alcoolizados que se envolveram em acidentes no fim de semana na nossa região. Um desses acidentes com morte. Vanessa Navarro, o que a Justiça levou em conta nesses casos? Por que esses dois motoristas já estão em liberdade? Olha, Alberto, começar falando aí do caso do Jonathan Almeida, de 27 anos, justamente o acidente, como você mencionou, que terminou com a morte de uma pessoa. No domingo, ele trafegava pela BR-369, ali em Apucarana, chovia no momento, e aí o carro dele rodou, capotou na pista e depois bateu num poste. A passageira do veículo, que ia no banco da frente, amiga do motorista, uma moça de 20 anos, acabou morrendo no acidente. 2 filhos dele, também de 7 e 4 anos, que estavam no carro, ficaram feridos. Junto com o motorista, eles precisaram de atendimento médico, foram levados para um hospital. E depois desse atendimento, o motorista acabou sendo preso, porque ele estava dirigindo alcoolizado e ainda por cima não tinha habilitação. Apesar disso, a Justiça agora entendeu que não havia necessidade de mantê-lo preso, que a liberdade dele não colocaria em risco as investigações e que, portanto, mantê-lo preso neste momento seria desnecessário. Por conta disso, ele acabou sendo solto. Outro caso envolvendo um motorista alcoolizado ocorreu no domingo aqui na nossa região. Foi de um motorista, a gente trouxe essas informações ontem também, que estava trafegando ali na estrada que liga Maravilha, o distrito de Maravilha, a Londrina. Ele atropelou 3 pessoas que estavam caminhando ali na rodovia, segundo a Polícia Rodoviária Estadual. Era um homem de 33 anos, uma jovem de 17 anos e um bebê de 9 meses. Os 3 ficaram feridos, precisaram ir para o hospital, sendo que a jovem, de 17 anos, foi a que inspirou mais cuidados, precisou passar por cirurgia, colocar fixador na perna, está sendo atendida ainda, recebendo todos os cuidados, se recuperando desse acidente. E o motorista acabou sendo preso nesse caso também, o Valdinei Lourenço, de 54 anos, porque um teste de bafômetro comprovou que ele estava dirigindo sob efeito de álcool. Agora, nesse caso, a Justiça também decidiu que ele pode deixar a cadeia. Só que diferente do caso que a gente acabou de comentar de Apucarana, a Justiça, nesse caso aqui ocorrido no distrito de Maravilha, colocou uma fiança, arbitrou uma fiança no valor de um salário mínimo, equivalente a R$ 1.300, para que esse motorista saia da cadeia. A gente apurou que agora há pouco ele pagou a fiança e, portanto, deve deixar a prisão ainda hoje, Alberto. Valeu, obrigado, Vanessa, com as atualizações desses motoristas alcoolizados que agora vão responder aos inquéritos em liberdade. Policiais militares da Força Verde e da Polícia Rodoviária Estadual são alvos de uma operação do GAECO nesta terça-feira. Eles são investigados em denúncias de desvio de equipamentos eletrônicos trazidos do Paraguai. Mônica Dal, qual o balanço da operação e como funcionava esse esquema que está sob investigação? Olha, Alberto, durante essa operação não houve presos. Ainda assim, as equipes do GAECO conseguiram várias provas justamente para entender esse esquema que teria sido cometido, realizado por policiais militares. Para a gente iniciar um pouco o contexto dessa história. Em 2021, houve a Operação Imperium, também do GAECO. Essa operação envolvia policiais militares que estariam também envolvidos com exploração de jogos ilegais. Naquela época, um celular foi apreendido e as equipes do GAECO encontraram conversas que demonstravam uma negociação de equipamentos eletrônicos contrabandeados. Foi aí, então, que esses promotores, essas equipes, chegaram a 4 policiais militares aqui da nossa região, 2 que estavam na reserva e outros 2 que estavam na ativa. 3 atuam na Polícia Militar Ambiental, na verdade 2 estavam atuando, enquanto o outro, esse quarto envolvido, que hoje é vereador na cidade de Sertanópolis, atuava na Polícia Rodoviária Estadual. A gente vai ouvir um pouco mais a respeito desse esquema criminoso, do que foi feito com esses aparelhos que vocês viram também nas imagens, videogames, celulares e outros aparelhos eletrônicos, com a entrevista do promotor do GAECO, Leandro Antunes.
Esses 4 policiais estavam lotados na Polícia Rodoviária e na Polícia Ambiental do Paraná. Eles teriam participado dessa diligência, inclusive existe um BO, um boletim de ocorrência dessa diligência, e eles teriam constatado aí, então, essas mercadorias oriundas do Paraguai e teriam se apropriado desses produtos. E há uma série de conversas através de aplicativo WhatsApp negociando essa carga de produtos. Agora a gente fala dessa ocorrência que é de 2020. Naquele dia, um desses sargentos, que era da Polícia Rodoviária Estadual, registrou um boletim de ocorrência falando que a equipe encontrou um caminhão abandonado na PR-323 e que o motorista disse que tinha sido roubado. Só que nessa ocorrência, eles não destacaram, por exemplo, que no caminhão havia então equipamentos eletrônicos do Paraguai. O que o GAECO quer entender agora é qual a relação dessas 4 pessoas, como que eles participaram juntos dessa suposta operação que aconteceu naquele dia, no ano de 2020. Agora, então, essas 4 pessoas devem responder por peculato, que é o crime feito por funcionários públicos que possam se aproveitar, como, por exemplo, desviar alguns produtos de forma ilegal, como aconteceu. Ainda segundo a investigação do GAECO, eles podem ter faturado cerca de R$115 mil com a venda desses equipamentos eletrônicos. A gente procurou a Corregedoria Geral da Polícia Militar, que nos enviou uma nota falando que acompanha a operação deflagrada pelo GAECO e que um procedimento interno no âmbito da Polícia Militar foi instaurado para apurar esse caso. A PM ainda ressalta que não compactua com os desvios de conduta de nenhum de seus integrantes e atua para contribuir com a identificação da verdade dos fatos. Daqui a pouco tem uma reportagem completa com mais detalhes dessa operação que foi deflagrada na manhã de hoje e envolveu várias equipes do GAECO e também equipes da Corregedoria da PM. Alberto. Obrigado, Mônica Dal, acompanhando também essa situação, essa grande movimentação policial e de promotores nessa terça-feira. Agora, 12h04. Dá uma olhada no trânsito, ao vivo, esse cruzamento aqui da Leste a Oeste com a Rio Branco, ao vivo no Waze, essa atualização em tempo real. Essa identificação aqui já virou quase que fixa, até porque há pontos de interdição, há desvios ali nesse cruzamento, onde está sendo construída uma trincheira. É uma obra que deveria ter ficado pronta em janeiro desse ano, mas tem ainda bastante serviço pela frente. Agora, um inquérito civil foi aberto pelo Ministério Público para investigar as obras. Informação apurada em primeira mão e divulgada inicialmente pelo repórter Rafael Machado, aqui do nosso G1. A reportagem está lá, vale a pena conferir, mas aqui no Meio Dia Paraná a gente traz agora também as razões da promotoria para abrir esse procedimento que apura a demora e também o aumento de custos na trincheira. O inquérito civil foi instaurado pela Promotoria de Patrimônio Público. O objetivo é apurar as razões do descumprimento do cronograma de construção da trincheira da Avenida Leste-Oeste com a Rio Branco pela empresa contratada, a TCE Engenharia. Também são objetos do inquérito aditivos contratuais de ajustes de valores e prazos e a forma como o município está fiscalizando os trabalhos. A obra, iniciada em janeiro de 2021, deveria ter sido entregue em janeiro deste ano. Atendendo o pedido da construtora, a Prefeitura prorrogou o prazo até julho, mas a empreiteira já sinalizou ao município que vai precisar de mais tempo. Nenhuma surpresa para quem vê de perto o andamento das obras. Pela última medição feita pela Prefeitura, apenas metade do trabalho foi executada. O valor da obra já saltou de 25 milhões de reais para 34 milhões. Isso quer dizer que ela já está custando 36% a mais do que o previsto para os cofres públicos. Para o inquérito, o Ministério Público requisitou ao município cópias das notificações encaminhadas à construtora e da ata de reunião com a empresa, justificativas apresentadas pela TCE Engenharia para os atrasos, relatórios de medição da obra e cópias do processo licitatório, de contratos e de termos aditivos, além de esclarecimentos de quais providências foram adotadas em relação aos atrasos da obra e greves de trabalhadores. A promotoria quer saber ainda se a Prefeitura puniu a construtora ou se abriu procedimento contra ela. O prazo para as respostas é de 15 dias.
Aí, assunto divulgado primeiro por parte do G1, hoje todo mundo atrás das informações e a própria Prefeitura se manifestou na manhã desta terça-feira sobre a abertura desse inquérito por parte do Ministério Público. A Vanessa Navarro esteve hoje na Prefeitura, agora está ao vivo ali nas obras da trincheira e vai contar para você o que a Prefeitura explicou em relação a prazos, valores e os próximos passos que vêm por aí, Vanessa. Pois é, Alberto, começar falando, né, o que a Prefeitura falou sobre esse inquérito aberto agora pelo Ministério Público. Quem deu entrevista sobre isso foi o secretário de Gestão Pública aqui de Londrina, o Fábio Cavazotti, disse que o município recebeu com tranquilidade esse inquérito, os pedidos de explicações e também documentos por parte do Ministério Público, que pretende responder a tudo antes até do prazo aí que foi dado de 10 dias. O secretário também defendeu a Prefeitura, Alberto, dizendo o seguinte, que ela vem acompanhando de perto o andamento das obras e as justificativas da empresa. E os argumentos dela em todo esse tempo têm sido aceitos, tanto que nesses 25 meses a empresa não sofreu nenhuma penalidade, apesar de todos esses contratempos, atrasos, valores maiores que a obra teve também e todo o transtorno que vocês, inclusive, estão acompanhando aí ao vivo pelas imagens do Alceu Nascimento, obra que anda a passos lentos. Hoje, um dia de chuva, até isso tem uma certa justificativa, mas é o que tem se visto também aí ao longo dos meses, desde janeiro de 2021. Agora, a Prefeitura diz que abriu um procedimento, o primeiro procedimento de penalidade contra a empresa. Vamos ouvir, então, o que disse o secretário de Gestão Pública. O Ministério Público é um órgão de controle, a gente recebe com tranquilidade, é uma obra que tem chamado a atenção, né, tanto da população quanto dos órgãos de controle. A gente vai, obviamente, responder com o máximo de agilidade, integridade das informações. O limite da razoabilidade ele foi ultrapassado, razão pela qual já na semana passada a Secretaria de Gestão instaurou um processo de penalidade para que a gente apure se paralelamente esses argumentos que a empresa vem trazendo, ela também tem concorrido para esse atraso por responsabilidade própria. O que nós vamos verificar? Se ela tem o número de funcionários adequado no canteiro, se esses funcionários têm a qualificação para cada tipo de serviço, se os equipamentos são adequados ao ritmo que se espera, né, de maneira que, se ficar comprovado que a empresa também tem responsabilidade pelo atraso, ela fica sujeita a uma multa que é de 5% sobre o saldo remanescente, ou seja, aquilo que ainda não foi feito, que é aproximadamente 50%, ela fez já 50%, que daria uma multa aí na ordem de R$800 mil. Podem chegar, pelo contrato, até 3 penalidades dessa. Bom, a gente perguntou também para o secretário, então, sobre a questão dos prazos, né? Claro que toda essa apuração é importantíssima, mas o que todo mundo que trafega por aqui todos os dias, comerciantes, pessoal que depende tanto aqui dessa região quer saber é quando termina essa obra. Ela já sinalizou para a Prefeitura, como a gente colocou aí na reportagem também, que não deve entregar até o prazo novo, né, que foi dado, que é julho. Isso está na cara, a gente vê por aqui que dificilmente esse prazo vai ser cumprido, mas a Prefeitura fala que oficialmente é esse cronograma que está valendo, julho. Vamos ouvir então mais um trecho. A obrigação da empresa é entregar essa obra no final de julho. É isso que está no contrato hoje. É por isso que ela tem que, a partir já da última reunião, e foi o compromisso dela no mês de março, no mês de abril, aumentar muito o ritmo de execução. Ela tem que ultrapassar uma medição mensal acima de 5%, 6%, não é? E isso só vai ser feito se ela investir. O município investiu o recurso para poder receber depois, que é uma informação muito importante, é que não se paga nada que não foi feito. Então, a empresa trabalha durante o mês, ao final do mês, o fiscal da prefeitura passa na obra, anota o que foi feito e o município paga rigorosamente em dia. Isso que dissemos, inclusive, para a empresa. Quanto mais rápido vocês fizerem, mais rápido o município vai pagar, porque nós temos os recursos em caixa para isso. O secretário falou aí, né, em ir mais rápido com as obras e avançar 5%, 6% por mês. Parece muito pouco para a gente, né? Só que se você pensar que em mais de 2 anos essa obra conseguiu avançar aí só 50%, aí dá para entender
por que a empresa fala nesse prazo, a prefeitura fala nesse prazo, né? E aí o que o secretário comentou também é que está pedindo para a construtora priorizar a finalização das marginais aqui com pavimento, sinalização, para que se forme ali no canteiro de obras uma espécie de rotatória, uma grande rotatória em que pelo menos assim as pessoas possam ter o trânsito fluindo, possam ter acesso às lojas, a imóveis aqui ao redor também, enquanto a empresa vai concluindo a obra ali no miolo. Então, Alberto, essas as atualizações aí, por enquanto fica valendo esse prazo de julho, mas a gente sabe que muito provavelmente a gente vai ainda ter muitas novidades por lá e, claro, também vamos acompanhando o andamento desse inquérito aberto pelo Ministério Público. Valeu, obrigado, Vanessa. E apesar do secretário ali falar que a prefeitura só paga o que foi executado, a questão é que quanto mais a obra demora, mais cara ela vai ficando. E sem falar em todo o impacto ali para aquele entorno, né? Para motoristas, para pedestres, para comerciantes. Já mostramos ali que teve loja que fechou porque não suportou a dificuldade para a clientela chegar até essas lojas. Portanto, o procedimento do Ministério Público tenta esclarecer as situações e a gente torce aí para que efetivamente essa obra ganhe ritmo nos próximos meses, até porque ainda tem muito serviço pela frente. Nossos telespectadores também estão na cobrança, tem mensagens por aqui, começando pelo Maurício Domingos Alves. Rochas, chuvas, tudo dentro da logística do projeto. Atrasos das obras sempre tem aditivos financeiros. Prefeitura ajuda a empresa de transporte público devido à pandemia e os comerciantes da Rio Branco e região. Aí, o Maurício questionando justamente o prejuízo, o impacto para quem tem que conviver em meio àquelas obras. Já o Agostinho Júnior, a fiscalização de obras públicas é de extrema relevância, pois evita problemas como atrasos e irregularidade que caracterize o mau uso do dinheiro público. Tudo o que não vimos na obra desse viaduto. Parabéns ao MP, ao Ministério Público, que os culpados sejam responsabilizados. Cobranças aí dos nossos telespectadores, claro, na bronca e com razão, por essa obra tão importante, mas num ritmo que deixa a desejar. 12h14. Foi solto o empresário preso em Londrina numa denúncia de exploração sexual. Ele ficará usando tornozeleira eletrônica. Mônica, o que a Justiça levou em conta ao conceder a liberdade provisória e que regras foram fixadas para que ele possa ficar solto até o final do processo? Alberto, a Justiça entendeu que esse réu ele é primário e tem residência fixa. Além disso, que ele não colocaria em risco as testemunhas e o andamento das investigações. Para a Justiça, não houve violência física na ocorrência no entendimento, então, do juiz. Por isso, concedeu liberdade ao empresário de 65 anos, que é dono de uma empresa de confecções aqui na nossa cidade. Para a gente relembrar o que aconteceu na semana passada, houve até uma perseguição por esse idoso de 65 anos pelas ruas do centro aqui de Londrina. Isso porque inicialmente a Polícia Militar foi chamada para atender uma ocorrência de uma briga em um posto de combustíveis e uma jovem de 20 anos disse que marcou um encontro com essa pessoa, levou uma adolescente de 16 anos e ele teria abusado dessa adolescente. Esse homem foi autorizado a deixar a cadeia, mas está proibido de ter contato com as vítimas. Além disso, terá que ficar utilizando a tornozeleira eletrônica. Durante o processo, não poderá sair de Londrina, terá que ficar em casa durante a semana, das 9 da noite às 7 da manhã. E nos finais de semana está proibido de sair de casa. A Polícia Civil entendeu que ele deve responder pelo favorecimento de prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável. Também desacato e pelo crime de desobediência. Mas a promotoria ainda vai analisar por quais crimes realmente o empresário será denunciado nessa ação criminal. A gente reforça então que ele foi solto, esse homem de 65 anos, mas tem algumas regras a cumprir e vai utilizar o equipamento eletrônico, a tornozeleira. Alberto. A intenção da tornozeleira é justamente evitar o contato dele com outras pessoas, com eventuais testemunhas, até porque a investigação está só começando, muitos depoimentos ainda serão tomados. E além da tornozeleira, claro, várias regras ali, ele tendo que ficar em casa boa parte da noite e sem poder sair durante os finais de semana. Se descumprir essas regras, pode retornar para a cadeia. Foram presos 2 homens suspeitos de abandonar um filhote de cachorro. Câmeras de segurança gravaram imagens do momento em que os suspeitos chegam em um carro. Isso ocorreu em Maringá. O passageiro abriu a porta e tirou uma caixa onde estava o animal. Ele largou a caixa na calçada e os 2
fugiram, foram embora do local. O filhote ainda tentou correr atrás do veículo, mas desistiu. Com essas imagens, a polícia identificou as pessoas que estavam no carro e essas pessoas acabaram presas. Isso ocorreu reforço em Maringá. Essas pessoas vão responder pelo crime de maus tratos e também por abandono de animais. Diligenciamos até o local onde o cachorrinho teria sido abandonado e nos certificamos que ele está bem. Uma família já inclusive resgatou, colocou para dentro do quintal. Não conseguimos ainda contato com as pessoas que teriam feito esse resgate, mas o que importa é que ele está aparentemente saudável e agora precisamos só encaminhar para atendimento médico para certificar que ele está com a saúde totalmente ok em dia. E lembrando que sirva de lição isso aí, abandonar animais à própria sorte, esse tipo de abandono aí que tem sido comum, inclusive, é crime de maus tratos, que pode levar o responsável por esse tipo de conduta até 5 anos de prisão. Imagens ao vivo das cataratas do Iguaçu, na Tríplice Fronteira. A temperatura agora é de 22 graus. A terça-feira também é de tempo fechado por lá. Até por isso, Foz do Iguaçu, que tem temperaturas bem altas nessa época do ano, está com a temperatura relativamente amena, 22 graus. Já aqui em Londrina, a temperatura está 2 graus acima, 24 graus, mas tempo também instável. A chuva deu uma trégua nesse horário de almoço, mas tem previsão de novas pancadas ao longo da tarde. Aqui no mapa comigo, você confere mais uma vez o estado inteiro tomado pelo azul. Norte do estado com esse azul mais forte, indicando chuva mais frequente e até com temporais ao longo da tarde. Pode chover tanto à tarde quanto à noite, são volumes não muito altos. Chuva aqui em Londrina, num total de 10 milímetros, o acumulado previsto ao longo do dia. A máxima não deve passar ao longo da tarde dos 25 graus, à noite caindo aí para 21 graus, temperatura abaixo da registrada ontem nesses mesmos horários. Aqui na nossa região, as mínimas hoje foram de 17 graus em Rolândia e Apucarana. E as máximas não sobem muito não, vão chegar aos 24 graus em Apucarana e Cornélio Procópio e aos 26 em Jacarezinho e Bandeirantes. Norte pioneiro do Paraná, com muitas áreas de instabilidade, com muitas nuvens e previsão sim de mais chuva ao longo das próximas horas. Começaram a sair para aposentados da região de Londrina decisões favoráveis da revisão da vida toda. Uma tentativa de rever os cálculos e aumentar o valor das aposentadorias, dos benefícios pagos pelo INSS, a Previdência Social. Sueli faz parte da massa de trabalhadores que perderam o emprego em meio às privatizações iniciadas no Brasil nos anos 90 e que nunca mais conseguiram um trabalho com os mesmos salários. Ela deu entrada no pedido de aposentadoria em 2018 e ficou decepcionada com o valor que passou a receber da Previdência. Fez uma média, mas entraram assim, com salários menores, né? Porque eu, assim, até 1999 eu trabalhava na Telepar. Aí depois trabalhei 2 anos em uma outra de telecomunicações também. E depois de 2 anos eu comecei a recolher facultativo, assim, sobre o salário mínimo. O problema é que para calcular a aposentadoria, o INSS considera somente salários pagos a partir de julho de 1994, ano do Plano Real. E aí, quem ganhava mais antes desse período de corte acaba saindo prejudicado no cálculo. Foi o que levou muita gente a ingressar com ações pedindo a chamada revisão da vida toda. O tema acabou indo parar no Supremo Tribunal Federal, que em dezembro do ano passado decidiu que os aposentados têm direito a levar em conta no cálculo do benefício as contribuições feitas durante a vida inteira. E essa decisão é de repercussão geral, ou seja, se aplica a todos os processos que se arrastam há anos em varas e tribunais de justiça no país.
Com base nisso, já começaram a sair sentenças favoráveis aos aposentados. Nesta, movida em Londrina, a Justiça Federal condenou o INSS a revisar o benefício retroativamente à data de início de pagamento, com base nos 80% maiores salários de contribuição, inclusive anteriores a julho de 1994. Determinou ainda que o INSS pague as verbas vencidas com juros e correção monetária. O INSS pediu ao Supremo que suspenda novamente o andamento de todos os processos, alegando, entre outros pontos, que os sistemas do órgão não estão preparados para cálculos anteriores a 94. No dia 28 de fevereiro, o ministro Alexandre de Moraes concedeu 10 dias para que o INSS apresentasse um cronograma para começar a aplicar a nova regra de revisão. Enquanto o impasse não se resolve, esta advogada especialista em direito previdenciário alerta para o prazo máximo para aposentados ingressarem com ação na Justiça. São 10 anos a contar do início do pagamento do benefício. Ela também explica que a revisão da vida toda não é interessante para todos os aposentados, ao contrário. É bom para poucas pessoas, porque na história de vida de um trabalhador é natural que ele comece a vida ganhando menos e depois vá se elevando, aumentando o salário ao longo da vida. Mas para algumas pessoas, às vezes, nós temos a inversão dessa história. Então nós temos uma revisão da vida toda normalmente para as pessoas que tiveram bons salários nessa década de 80, início da década de 90 e depois tiveram uma queda. Para essas pessoas costuma dar uma diferença interessante. Então nós temos pessoas que às vezes até dobram o valor da renda. É preciso também apresentar documentos que comprovem os salários mais antigos. O sistema do INSS só tem dados a partir de 1982. A prova melhor de todas é o meu olerite. Então, os mais antigos que guardavam os seus olerites, se tiverem esses olerites, é a prova melhor de todas. Por quê? Porque o olerite traz a remuneração completa, não só o salário base, como na carteira de trabalho. Não tenho, se a empresa ainda existe, eu posso ir até a empresa buscar minha relação de salários. A empresa não existe mais, não consigo localizar. Vamos usar então a carteira de trabalho. Se eu não provar salário nenhum, aí vai jogar salário mínimo. É preciso ainda ter dado entrada no pedido de aposentadoria antes da reforma previdenciária de 2019. A Justiça tem exigido ainda um cálculo prévio de que a revisão é benéfica para o aposentado antes de aceitar as ações. Para resumir, veja quem tem direito à revisão da vida toda. Quem tinha carteira assinada ou começou a contribuir antes de julho de 94, quem fez contribuições mais altas até esse mesmo prazo, quem recebeu o primeiro benefício há menos de 10 anos e quem se aposentou antes de novembro de 2019 ou teve a aposentadoria concedida ainda pela lei em vigor anterior à reforma da Previdência. A revisão da vida toda se estende para todo tipo de aposentadoria, por idade, tempo de contribuição, invalidez e especial, das pessoas com deficiência, por exemplo. Também inclui herdeiros ou pensionistas de aposentados que estejam dentro das regras. Sueli procurou uma advogada e ficou feliz ao descobrir que preenche todos os requisitos. Ela fez a simulação e eu descobri que eu tinha 45% a mais do que eu recebo e aí eu fiquei muito feliz. Já imagina o que você poderia fazer com 45% a mais? Então, é que eu tenho o meu filho menor, ele é autista e ajuda nos remédios, né? Aí, é o Meio-Dia Paraná com prestação de serviço. Informação importante aí que interessa a muita gente, vale a pena ser compartilhada. Depois do jornal, ali por volta de 1h10, 1h20 da tarde, a reportagem já estará no Globoplay para que você possa rever e também passar adiante. Depois dos comerciais, você vai ver como estão as obras de revitalização do Anfiteatro do Zerão, os próximos passos e também os prazos para concluir a reforma. A reportagem de uma operação do GAECO contra policiais militares investigados por desvio de mercadorias trazidas do Paraguai. E novidades no vestibular da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Agora, 12h25, imagens ao vivo da região central de Londrina. Restam menos de 1.000 vagas para vacinar contra a Covid-19 nesta semana na nossa cidade. Das 4.000 doses liberadas para a semana toda, boa parte já foi reservada pela população e fez o agendamento no site da Prefeitura. Além das doses comuns e das infantis, está sendo aplicada também a vacina bivalente, nesse caso, para pessoas a partir dos 65 anos. Não saia daí, o seu Meio-Dia Paraná volta já.
Ritmo lento nas obras de reforma do Anfiteatro do Zerão. A revitalização deveria ter sido entregue em dezembro de 2022, mas ainda tem bastante trabalho pela frente. Catherine Tanan, alguma nova previsão e quais as explicações para o trabalho não ter avançado, para o calendário inicial não ter sido cumprido? Alberto, eu começo pela primeira pergunta com relação à previsão. Falando da primeira parte desse projeto, que é a questão da reforma estrutural aqui do anfiteatro, segundo o responsável pelo projeto, o Vitor, que é da Polícia Militar, a informação é de que eles precisam de mais algumas horas de tempo firme, pelo menos um dia aí que comece com tempo firme para finalizarem. A última etapa é essa daqui, olha só, dessa escadaria que dá acesso justamente do estacionamento aqui pertinho do Moringão para o anfiteatro do Zerão. A gente consegue ver, inclusive, que ela está toda nova, porque ela estava completamente rachada, então ela foi demolida, foi refeita e agora eles precisam finalizar alguns detalhes nessa escada para que eles consigam entregar essa primeira parte do trabalho de revitalização aqui do Zerão. O Vitor estava contando hoje de manhã para mim que todo o restante eles já fizeram nas escadarias, já foi feito todo o trabalho, também de reparo nos bancos, nas outras escadarias laterais, também de melhorias no palco, eles já fizeram esse trabalho. O que estava rachado, onde estava quebrado, todo esse serviço, segundo ele, já é considerado pronto. Agora falta somente essa escada, o que depende do tempo mais firme. Só para a gente lembrar, essas obras começaram em setembro do ano passado e a previsão era que tudo fosse entregue em dezembro, no aniversário de Londrina, inclusive com pintura até no painel que fica no palco, né, com um desenho especial aqui para nossa cidade, para esse ponto, o Anfiteatro do Zerão. Mas isso não aconteceu. Esse projeto ele é ligado à Lei de Incentivo à Cultura do Governo Federal. E para ele foram captados 20% do total de recursos necessários. Por isso que apenas essa primeira parte está sendo realizada neste momento, que é essa parte de reforma. Nós fizemos uma entrevista com o Vitor hoje de manhã, o Vitor Santana, que é idealizador e responsável. Ele passou alguns detalhes dos problemas enfrentados, o que teria causado todo esse atraso. Olha só. A nossa previsão era de concluir ali em dezembro do ano passado, mas nós tivemos muitas dificuldades. Primeiro de tudo, a chuva e, inúmeras vezes o trabalho teve que ser refeito, porque o pessoal não respeita. E mesmo com os trabalhadores ali trabalhando, batendo cimento, colocando cimento no chão, acaba passando e pisando em cima do trabalho. Esse nosso prazo ele acaba dobrando, porque muitas das coisas a gente tem que fazer de novo. O furto é outro problema que nós tivemos. O pessoal chegou para trabalhar na quinta-feira de manhã e quando foram ligar ali o maquinário, né? Viram que estava sem energia, até que constataram que tinha sido furtado esse quadro de energia, o quadro de luz do poste. Inclusive, o Vitor falou que eles precisaram alugar um gerador de energia para o pessoal conseguir trabalhar e ainda estão aguardando a reposição por parte da Copel. Na sequência, ele contou para a gente quando eles pretendem finalizar e a segunda parte, que é a parte com um custo maior, 80% do valor desse projeto, que eles ainda precisam captar, que é a parte de pintura, né? Pintar toda a escadaria, pintar o palco, inclusive aquele desenho todo especial que deve ser feito ali no painel sobre o palco. Olha só. Nós ainda não temos ali o montante necessário para a conclusão desse projeto. Nós continuamos nessa fase de captação de recursos com as empresas, né, com os patrocinadores. Então, estamos correndo atrás de novos patrocínios, para daí, assim que tivermos aí o montante necessário para a conclusão integral do projeto, a gente dá esse início ali na pintura e no evento de inauguração.
Alberto, só para mostrar alguns detalhes que a gente está aqui, o Vitor comentou do furto da fiação, eu não sei se isso tem ligação, mas a gente está vendo alguns fios pendurados aqui, né? Até o Josué deu um toque para esse detalhe, não sei se tem de fato a ver com esse furto que ele comentou, que atrapalhou na obra, mas está aqui, a gente sabe que isso está acontecendo pela cidade inteira, infelizmente, e também os tapumes, né? O Vitor também falou de manhã que eles tiveram que gastar bastante dinheiro colocando e recolocando tapumes aqui na obra várias e várias vezes, justamente porque as pessoas acabavam quebrando. Isso gera um custo e os tapumes são colocados justamente para que as pessoas pudessem trabalhar, os operários trabalhar de maneira correta aqui dentro, para que ninguém pisasse onde a obra estava sendo feita. Problemas apontados e, claro, aqui fica também a cobrança, né, da equipe do Meio Dia Paraná, sempre ouvindo toda a população, de que a gente vai ficar de olho nesses prazos, né? Já há um tempo que essa obra começou, setembro do ano passado. A gente quer ver, sim, esse local sendo utilizado novamente pela população e que tomara que essa obra, com certeza, termine logo, finalizando essa primeira etapa, e que haja recurso necessário para fazer essa pintura e a entrega desse projeto como um todo, para a gente ter um zerão de cara nova. Afinal de contas, bonito não tá, né, Alberto? Revitalização feita, bancos não estão mais quebrados, mas assim, falar que o zerão tá bonito, que esse anfiteatro tá bonito, olha, não dá para dizer, né? Acho que a gente já teve uma época melhor nesse cenário aqui. A estrutura é uma estrutura que, digamos, grande, espaçosa, mas dizer que tá bonito, infelizmente, a gente não tem um espaço agradável por aqui, né? É um visual que espanta os frequentadores e é um próprio desrespeito com a própria cultura da cidade, né? Afinal, é um espaço ali que poderia ser utilizado em tantos eventos e da forma como está, além da sujeira, do abandono, não tem nem a devida estrutura ali de banheiros, espaços ali para os artistas se trocarem, enfim. Um espaço tão nobre, mas que não recebe a devida atenção por parte da nossa cidade. Está aí agora esse movimento tentando essa revitalização, mas ainda com muitas dificuldades e ainda um longo prazo, muito serviço pela frente. Obrigado, Catherine Tanã. A gente vai seguir de olho, vai seguir acompanhando, atualizando para você e na torcida para que logo, logo esse anfiteatro seja devolvido de cara nova para toda a população. O GAECO, o Grupo de Combate ao Crime Organizado, deflagrou uma operação hoje pela manhã contra policiais militares rodoviários e também da Força Ambiental. A investigação apura a denúncia de que equipamentos eletrônicos trazidos do Paraguai teriam sido desviados. O boletim de ocorrência registrado em 2020 pelo então sargento Hercílio Benedito da Silva relata que um caminhão foi encontrado com pneus estourados na PR-323 e que o motorista disse ter sido vítima de roubo. No registro não consta que o veículo carregava eletrônicos e, para o GAECO, a ausência dessa informação demonstra que esses produtos foram desviados por 4 policiais. Esses policiais foram acionados para atender uma suposta tentativa de roubo. Um caminhão teria sido alvo aí de bandidos numa tentativa de roubo e, ao abordar esse caminhão, esses policiais se depararam com esses produtos ilícitos. Daí, então, teriam se apropriado de parte ou de toda essa carga de produtos de equipamentos eletrônicos. A carga totalizava um valor de R$115 mil. Videogames, celulares e outros equipamentos teriam sido vendidos depois do desvio. A investigação aponta que os policiais tinham em Londrina um vendedor que repassava esses produtos. 9 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Um dos mandados foi cumprido aqui na sede da Polícia Militar Ambiental, que fica no Jardim Botânico de Londrina. As equipes revistaram armários e levaram documentos de um dos investigados, que ainda está na ativa. Outros 2 que atuaram na PM Ambiental também são investigados, mas já estão aposentados. Na casa de um deles, a polícia encontrou armas e munições, além de bastante dinheiro. Uma das armas estava com silenciador, que é proibido. Equipes também estiveram na sede da 2ª Companhia da Polícia Militar Rodoviária buscando provas. Segundo o GAECO, o militar envolvido é Hercílio. O sargento hoje é vereador na cidade de Sertanópolis. Não houve prisões nessa etapa da operação e os militares devem responder por peculato. Nesse caso, o delito principal foi cometido no exercício da atividade policial, né? Eles se apropriaram desses produtos no exercício da atividade e isso é tipificado no Código Penal Militar como peculato. Outras incidências penais, como associação criminosa ou mesmo o descaminho, não são descartadas, serão averiguadas ao longo da investigação.
O GAECO ainda quer entender por que os policiais atuavam juntos no dia da ocorrência com o caminhão. A investigação começou em 2021, quando a Operação Imperium foi deflagrada. Na época, policiais foram denunciados por crimes de exploração ilegal de jogos de azar. No celular de um dos investigados, a promotoria encontrou indícios do desvio de eletrônicos. A Corregedoria-Geral da Polícia Militar do Paraná informou que acompanha a operação do GAECO e também o cumprimento dos mandados judiciais. Disse ainda que foi aberto um procedimento interno para apurar esse caso. A Polícia Militar ressaltou ainda que não compactua com o desvio de conduta dos seus integrantes e atua para contribuir com a identificação da verdade dos fatos. Nós não conseguimos contato com o vereador Ercílio Benedito da Silva, que também está dentre os investigados. E foram concluídas as investigações de golpes contra locadoras de veículos aqui de Londrina, um caso que nós mostramos no final do ano passado e hoje pela manhã teve o desfecho por parte da Polícia Civil. Mônica Dal, quais são as conclusões? Pois é, Alberto, a Polícia Civil concluiu esse inquérito e indiciou algumas pessoas que são suspeitas de estelionato e também do crime de associação criminosa. Para a gente explicar um pouco como funcionava esse esquema, a investigação começou quando um homem registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil. Essa pessoa informou nesse registro que alugou um carro de uma locadora e que posteriormente o veículo foi furtado. Mas essa história, na verdade, era para cobrir crimes de estelionato. Esse homem também está sendo investigado porque ele teria sido obrigado a registrar esse boletim de ocorrência por uma organização criminosa. Ele trabalhava como motorista de aplicativo com um carro alugado e esse veículo pertencia a esse grupo. E depois, esse carro, que foi registrado aí como furto, como na verdade ele teria sido furtado, depois ele foi enviado para um outro país e a locadora teve prejuízo. Quem vai explicar melhor essa situação é a delegada Lívia Pini, que está à frente dessas investigações. Segundo foi apurado, ele teria uma dívida com um desses indivíduos e esse indivíduo, para pagamento dessa dívida, solicitou que ele fizesse isso, fizesse a locação e posteriormente fizesse esse boletim de ocorrência. A gente acredita, ele não tem nenhuma passagem pela polícia, a gente acredita que ele possivelmente foi usado por essa associação. Eles se valem muitas vezes de laranjas para não ter envolvimento, até porque eles são conhecidos da polícia, Bom, a locadora acabou perdendo esse veículo. Ele não foi devolvido, teve esse registro de furto e pela organização criminosa foi encaminhado para a Bolívia. Eles possivelmente comercializaram esse carro. O prejuízo da locadora chega a R$90 mil, segundo a Polícia Civil. A investigação indiciou, então, 4 pessoas por associação criminosa e também estelionato. Essa investigação vai continuar e terá pelo menos 4 desdobramentos, segundo a delegada, para que eles apurem também crimes como tráfico de drogas, roubo e adulteração de veículos, porque possivelmente essa organização criminosa também está envolvida com esses outros crimes e, claro, que todas as novas informações a gente traz aqui no Meio Dia Paraná. Alberto. Valeu, obrigado aí a Mônica com as atualizações dessa investigação aí comandada pela Delegacia de Furtos e Roubos da Polícia Civil. E falando ainda sobre veículos, agora um alerta. Aumentou o número de golpes na venda de carros e motos. A moto, sonho de consumo de muita gente e um preço tentador. O Renan, que procurava veículos para revender, viu o anúncio na internet e se interessou. O preço estava bem acessível, em relação à FIP da moto, que se não me engano estava uns 30, ia pagar 15.900, estava com uma margem grande, Mas como eu disse, como eu já mexi com carro, essas coisas, acabou que eu achei que seria verdade o anúncio. Depois pediu foto dos documentos da moto e foi conferir com um despachante. Tudo regular. O homem que negociava o veículo se apresentou como cunhado do dono da moto. Explicou, Eu falei assim, essa moto é do meu cunhado, tá no nome dele, estou pegando numa dívida, Uma dívida de uma obra que eu fiz para ele. E ele é mau pagador, tal. Eu falei bem assim, bom, até aí tudo bem, A história com cara de verdade é o pulo do gato desse crime conhecido como falso intermediário ou falso parente. O criminoso vê um anúncio verdadeiro na internet e faz uma cópia em outro site, mas com um valor bem menor. Quando aparece um interessado, o golpista entra em contato com o verdadeiro dono, intermediando a negociação.
Para conseguir enganar todos, para cada um o golpista conta uma história. Para o dono do veículo, geralmente fala: olha, vou usar a moto para pagar uma dívida com uma pessoa, mas vou falar que é um valor maior, que é para eu sair ganhando um pouco, me ajuda? Vou falar que sou seu parente. Já para o interessado, ele se faz de bonzinho demais. Ele falou bem assim: Renan, seguinte, só não comenta com meu cunhado sobre o valor da moto, que como eu estou pegando uma dívida que ele tem comigo de obra e tudo mais, eu não quero que ele fique magoado com essa situação e tal. Eu só peço que você não comente nada com ele, até porque ele não vai perguntar nada para você. O Renan pediu para ver a moto e chegou a ir até a oficina onde ela passava por uma manutenção. O golpista insistia para que ele mantivesse o sigilo sobre o valor que seria pago, até com os funcionários da oficina. Pô, pelo amor de Deus, não comenta nem com o mecânico lá sobre valor, entendeu? Quanto que você tá pagando, tá? Porque eu até falei pro meu cunhado que eu ia passar para você no acerto de uma obra num valor de 36 mil, tá? Mas o valor que eu quero mesmo é aquele, 15.900. Depois o Renan foi até um cartório, encontrou o verdadeiro dono da moto para passar o veículo para ele. Fez um Pix no valor de R$ 1.500 numa conta indicada pelo golpista. Para o verdadeiro dono da moto, o golpista fez uma transferência falsa. Foi nesse momento que o Renan e o verdadeiro dono da moto perceberam que caíram em um golpe. Um levantamento da Secretaria de Segurança Pública feito a pedido do Meio Dia Paraná mostrou que no ano passado, em Curitiba, foram registrados 1.035 crimes de estelionato envolvendo veículos, transportes e o comércio desses bens. Aumento de 800% se comparado com o ano retrasado, quando foram registrados 115 casos aqui na capital paranaense. O delegado passa algumas orientações para quem cair em um golpe como esse. Podem ir imediatamente até o banco tentar bloquear esse valor, se ela não foi por transferência Pix, porque se for por Pix é uma transferência imediata, o estelionatário possivelmente vai pulverizar esses valores. Faça um boletim de ocorrência, trazendo, por exemplo, todas as conversas que vocês tiveram por WhatsApp com esse estelionatário, quais foram os números utilizados, qual é a conta utilizada, porque esses valores e esses números podem ser rastreados posteriormente. Esta advogada atenta para o prazo de 6 meses para fazer a representação em casos de crimes de estelionato. É só depois dessa representação que se inicia a investigação policial. Tanto o vendedor quanto o comprador, é importante que seja realizada essa investigação até para instruir, de repente, uma ação civil para ter a reparação do dano, para ter uma composição entre as partes para reparar esse dano. O que vem acontecendo normalmente nesses casos, os juízes têm entendido e dado decisões salomônicas, dividindo o prejuízo entre as duas partes. Para quem está fechando o negócio, sempre faça um contrato e o pagamento direto para o proprietário. Eu que sempre fui mais ligeiro em relação a tudo, acabei caindo num golpe que toda a história era muito redonda. Aquilo, né? Mesmo que tenha sempre ligado, que está sempre em alerta aí, acaba ficando no risco de cair em golpes. O alerta dessa reportagem, então, vale, claro, para todo mundo. Foram anunciadas agora há pouco novidades para o ingresso na UTF-PR, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, que tem unidades aqui na nossa região. Após vários anos, o vestibular será retomado. Vanessa Navarro, já temos algum calendário e também quais as razões da mudança, o que vem por aí? Tem calendário sim, Alberto, até edital já publicado. Essa mudança vem após 13 anos sem vestibular na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Nesse tempo, a seleção dos alunos vinha sendo feita por meio das notas do Enem via SISU, que é o Sistema Unificado de Seleção. Agora, essa forma de ingresso ela não vai acabar. Ela vai acontecer a partir do segundo semestre, paralelamente ao vestibular. O edital foi publicado, já está disponível na internet, está lá agora cedo, desde as 11 da manhã, e a gente trouxe aqui algumas informações para vocês. O processo seletivo, as inscrições vão ser abertas no dia 27 de março e vão até 9 de maio. As provas do vestibular da UTF-PR já estão marcadas para o dia 4 de junho, com inscrições custando R$ 150. Então, os alunos vão poder disputar agora, por meio também do vestibular, mais de 3.000 vagas nos 107 cursos ofertados. Isso aí espalhado pelos 13 campos da universidade aqui no Paraná. 3 deles estão na nossa região: Londrina, Cornélio Procópio e Apucarana. Tem aí os campi
da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Então, a partir do segundo semestre, como eu comentei, vai ter as duas formas de ingresso. E em que proporção? 70% das vagas, vão ser por vestibular e apenas 30% então passam a ser via Enem. A Universidade Tecnológica Federal explicou que isso foi feito após uma análise aí da demanda, não só localmente, mas nacionalmente. A gente tem uma entrevista, nacionalmente não, em nível estadual, A gente tem uma entrevista gravada pelos nossos colegas da RPC Curitiba, a coletiva que foi agora cedo, com o reitor da UTF-PR. Veja aí. Hoje nós temos o processo vestibular como uma alternativa, ou seja, ele vai se somar ao Enem-Sisu, deixar bem claro, ele vai continuar a seleção também pelo sistema Enem-Sisu, mas há uma diminuição grande de inscrições no Enem, que é a fonte de estudantes no Brasil, a gente tem acompanhado ao longo dos anos. Isso faz com que nós possamos também regionalizar novamente o nosso processo. A UTF-PR tem uma grande capilaridade no estado do Paraná, então ela atua em 13 cidades e esses municípios têm muitos jovens que às vezes desconhecem até como que ocorre o processo de seleção. Então nós estamos focando agora nessas escolas, nesses estabelecimentos que têm estudantes do ensino médio junto aos nossos campi. Com isso nós vamos poder também trazer esses estudantes para os nossos cursos de graduação aqui na UTF-PR em todas as regiões do Paraná. Futebol será apresentado daqui a pouco o novo técnico do Tubarão. Alexandre Galo comandou o Cianorte no Paranaense, ele tem 55 anos e foi campeão brasileiro pelo Santos em 2004, sendo auxiliar de Vanderlei Luxemburgo. Como treinador, ele começou no Vila Nova, em Goiás, e tem passagens pela Portuguesa, Santos, Sport, Internacional, dentre outros. A apresentação oficial será às 2h30 da tarde, no Centro de Treinamentos do Leque. O Alexandre Galo vai comandar o Tubarão na Série B do Brasileirão, que começa no mês que vem. Tem mais futebol, tem mais esporte daqui a pouco com a equipe do GE aqui na tela da RPC. E aí, pessoal, tudo bem? Muito boa tarde! Depois do meio-dia Paraná, a gente chega com o Globo Esporte. E hoje, terça-feira, adivinha? É dia de Copa do Brasil. O Coritiba recebe o Criciúma no Couto Pereira. Um Coritiba pressionado. A torcida tem pedido a saída do técnico Antônio Oliveira. Quem também joga pela Copa do Brasil é o Maringá, que recebe o Marcílio Dias. O Willie Davis vai estar bonito demais. Tem também os grandes da Série A que já foram eliminados no campeonato estadual. Coritiba, Botafogo, Santos, Corinthians e o último, São Paulo. E o caso, Gustavo Scarpa e o William Bigode. A gente traz todos esses detalhes depois do meio-dia Paraná no Globo Esporte. Está combinado? Tá combinado. Logo após o meio-dia Paraná tem o GE a partir da 1h05 da tarde aqui na RPC. E logo após o intervalo, tem mais meio-dia Paraná com novos problemas na escada rolante do Terminal Central. O equipamento parou de funcionar mais uma vez. Imagens ao vivo agora do centro da nossa cidade. A Câmara de Londrina anuncia daqui a pouco a lista de 6 imóveis que estão sendo avaliados para abrigar servidores e vereadores durante a reforma do prédio do Legislativo. Um dos imóveis será alugado. O valor ainda não foi divulgado. A reforma da Câmara de Londrina vai custar mais de 15 milhões de reais. Agora, meio-dia e 52. O assunto de agora parece notícia velha, mas é um drama reiterado com um capítulo novo. Telespectadores voltaram a mandar mensagens reclamando da escada rolante do Terminal Central. Está aqui o recado da Regina Lúcia. Estou de volta para falar sempre do mesmo assunto, a escada rolante que desce para o piso térreo do terminal. Ela está parada há mais de um mês. Eles só tomam providências quando a imprensa vai até lá. Certamente a Regina está reclamando, está cobrando, porque precisa dessa escada, não é nenhum luxo, é serviço necessário para muita gente que tem uma dificuldade de locomoção, tem a locomoção reduzida e precisa da escada rolante, do próprio elevador funcionando de forma adequada ali no Terminal Central. Kathleen Tanan passou pelo Terminal Central hoje pela manhã e foi lá conferir o problema da escada e não só esse, Kathleen Tanan.
Pois é, Alberto, isso que você apontou é muito importante, porque às vezes as pessoas falam o seguinte, né? Nesse caso da escada que está parada ali, é uma escada numa descida. E tem gente que pode comentar, mas é na descida, não tem problema. Mas pessoas que têm dificuldade de locomoção, às vezes pessoas mais idosas, sentem dificuldade mesmo numa descida. É um trecho da escada rolante entre o primeiro piso e o térreo que não está funcionando. Tá no molde escada normal, o pessoal aí tem que ir realmente descendo normalmente, porque a escada está parada. Hoje pela manhã encontramos vários idosos e pessoas aí com uma certa dificuldade também descendo por ali porque não tinham o que fazer. Ou era por essa escada ou a outra escada que não é escada rolante, né? Então, de alguma maneira tinha que descer, eles estavam ali perto, foram por ali mesmo. Olha só. Em cima tá bom. Aqui que tá o problema aí, ó. Tá parado? Tá parado. E essa escada faz dias que tá assim? Não. Acho que começou de ontem pra cá. Parou. Só reclamar e daqui a pouco... Só reclamar que arruma. Daqui a pouco tá pronto. Pontuou, né? Tem que reclamar para arrumar. Pois é, a gente até foi falar, né, com o pessoal da CMTU e a resposta foi a seguinte, que a empresa que é responsável foi notificada ontem para que faça o conserto dessa escada. Eles podem tanto comprar uma peça nova ou consertar a peça que acabou estragando, quebrou uma peça ali e por isso que essa escada parou. Eles têm 3 dias, segundo a CMTU, para dar uma resposta sobre qual será a providência. Peça nova ou eles vão consertar essa peça para que a escada possa voltar a funcionar. A questão é a seguinte, reforçando, 3 dias, a notificação foi ontem, então eles vão ter aí pelo menos até amanhã para dar essa resposta, só que amanhã para de funcionar o elevador ali no terminal. Tem um aviso, dia 15, o elevador para de funcionar por conta de obras. A gente até fez contato com o pessoal da Secretaria de Obras para ter uma ideia de quando essas obras devem terminar, para saber até quando o elevador vai ficar parado também ali no terminal. Mas a gente ainda não teve um retorno. Outro problema no Terminal Central, dia de chuva, goteira. Chegamos até ali, no momento em que nós chegamos ali, a chuva já não estava tão forte. Então a gente encontrou uma goteira ou outra, alguns baldes espalhados e o pessoal da limpeza trabalhando arduamente para secar o chão por ali, tanto lá no térreo como lá no piso superior, viu? Porque tem bastante goteira. E onde não há goteira, quando a chuva é mais forte, há sim a entrada de água, principalmente lá no piso superior, que a cobertura acaba ficando mais estreita. Nós também questionamos a Secretaria de Obras sobre a troca da cobertura do Terminal Central, quando isso vai ser feito, vai ser feita, né, a troca, mas nós ainda também não tivemos um retorno. Tá aí, Alberto, o drama diário de quem depende do transporte público aqui em Londrina. Ficaremos de olho na escada rolante, no elevador, no telhado, seguiremos acompanhando. Aí, né, o Terminal Central de Londrina, o maior do interior do Paraná, construído ali no final dos anos 80, com uma série de problemas e a gente esperando aí que efetivamente tenha uma solução. Obrigado mais uma vez aí a Kathleen Tanan, girando a cidade e trazendo essas informações. Trazer mais participações de telespectadores, o pessoal mandando mensagens aí de vários desafios pela cidade, o Gilberto, dizendo que só agora a Prefeitura vai verificar se tem equipamentos e funcionários adequados para realizar a obra. Ele cobrando aí o posicionamento da Prefeitura quanto à fiscalização das obras da trincheira da Rio Branco com a leste-oeste, obras que estão atrasadas e ficando cada vez mais caras. A Vânia Silva, boa tarde. Na verdade, está tudo atrasado. A fiscalização da Prefeitura, a notificação da empresa e até o processo do Ministério Público. Tudo isso poderia ter acontecido dentro do prazo contratual da obra. Talvez assim não estivesse tão atrasada. Na bronca também, o Luiz Simão. Não tem uma obra em Londrina que termine no prazo. Será que o problema está com as construtoras ou com a administração municipal? Já sobre o Zerão, o Júnior Guerra. Boa tarde. Acompanhei o início das obras inexistentes no Zerão por frequentar o espaço semanalmente. No início, era visível a morosidade dos funcionários. Nada novo era feito por dias. Fecharam o espaço, fizeram alguns buracos e deixaram tudo à mercê do tempo. Agora, alegar que as obras estão atrasadas por furtos e chuvas é, no mínimo, ridículo. Aí, o Júnior Guerra, os nossos telespectadores, cobrando essas obras por toda a nossa cidade. Uma hora em ponto, imagens ao vivo de Londrina para falar da previsão do tempo para os próximos dias. Com tantas nuvens assim, já dá para perceber que ao longo da tarde, nada daquele sol
forte para valer. Ao contrário, tem sim possibilidade de mais chuva nas próximas horas. E olha só, toda semana, dia após dia, a previsão sendo complementada com novos dias de chuva. Na quinta e na sexta, excepcionalmente, um volume menor de chuva, mas ainda com possibilidade de temporais. Com esse tempo tão instável, as máximas ao longo da semana vão ficando ali nos 25 graus hoje e amanhã, 26 na quinta-feira e 27 graus na sexta-feira. Tenho também esse cenário da quarta-feira para todo o estado, mais um dia chuvoso em todo o Paraná, é o indicativo da meteorologia, e ainda essa tela detalhando que na região a mínima amanhã será de 17 graus em Apucarana e as máximas de 23 em Cornélio Procópio e 25 em Jacarezinho e Santo Antônio da Platina. Terça-feira, ainda com previsão de chuva em todo o nosso estado e em boa parte do sul do Brasil. Te convido agora a conferir o que é notícia no Brasil e no mundo com César Tralli, ele no comando do Jornal Hoje dessa terça-feira. Olá, boa tarde, bom almoço para você. O que está por trás da onda de ataques no Rio Grande do Norte? Atentados a tiros, incêndios, criminosos tocaram o terror na capital e no interior durante a madrugada. Mais de 15 cidades atacadas, entre os alvos prédios públicos, um fórum, bases da polícia. Em Natal, um suspeito morreu em confronto com a polícia, outros 2 foram presos e até agora não se sabe quem está por trás dos atentados, qual a motivação. Todos os detalhes logo mais no JH. O Superior Tribunal de Justiça autorizou ordens de busca e apreensão contra um desembargador de Minas e o filho dele também, que é advogado. Muito dinheiro vivo foi encontrado. O magistrado é suspeito de favorecer traficantes em decisões judiciais. Logo mais também um caso terrível em São Paulo. 3 meninos foram encontrados amarrados e pelados na frente de uma loja de bebidas no centro da capital paulista. A polícia prendeu 3 pessoas suspeitas de maus tratos e também tortura. 5 anos hoje de um crime bárbaro e de perguntas ainda sem resposta. Afinal, quem mandou matar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes? 2 suspeitos de executar os homicídios estão presos, mas nada do mandante até hoje. A Polícia Federal entrou na investigação. Logo mais no Jornal Hoje tem muito mais. Um abraço, obrigado e até já. É no JH, logo após o Globo Esporte. Vou trazer aqui uma última participação, que também chegou há pouco, da Valda Carvalho, comentando aquela reportagem sobre golpes na revenda de carros e motos. Ela contando que não é só veículo não, que na venda do apartamento dela também aconteceu a mesma história. Pediram as fotos e anunciavam pela metade do preço. Chegaram a mandar um casal para visitar o apartamento no domingo e pediram para ela falar que ele era meu cunhado, ou seja, o pessoal ali usando nomes de parentes, justamente para criar um ar de confiança na negociação de imóveis e carros. São os golpistas cada vez mais aprimorando as formas de deixar os consumidores no prejuízo. Tem agora imagens aqui no Waze em relação ao trânsito na região central da nossa cidade. O tráfego está um tanto lento ali pertinho do Hospital Evangélico, também naquela rua que margeia o Lago Igapoá 2. É uma rua ali um tanto estreita. Tem a rua que margeia, e essa rua mais acima, a Júlio Estrela Moreira. Essa região ali tem várias clínicas, muita gente nesse horário de almoço circulando por ali. E até por isso, esses pontos de lentidão, a gente compartilhando ao vivo essas informações com você. 1h mais 4 minutos. Nosso tempo acabou, a gente abre espaço agora para o Globo Esporte, mas retorna amanhã às 11h45. Forte abraço, até lá! Meio-dia Paraná. Oferecimento Viscardi, sempre ao seu lado. E Unimed Londrina.